Olá, esse é o quarto vídeo do Simpósio Esportivo Beisebol e Softball Brasil, com a fisioterapeuta Juliana Rodrigues do Bloco B dos Estudos Científicos do Esporte. Hoje, vamos discutir um artigo científico japonês com o título de que 6 perguntas podem prever qual jogador irá machucar o braço na temporada. Um estudo com quase 1.000 jogadores japoneses. Uma ótima palestra. Oi, gente, boa noite. Antes de começar, eu queria agradecer todo mundo que está aqui me escutando. A gente está muito feliz, se sente muito honrado por ter tantas pessoas buscando por informações, tantas pessoas querendo coisas científicas, indo atrás de informações importantes, se preocupando com os filhos, se preocupando com a sua geração. A gente está muito orgulhoso, está muito feliz de estar participando desse simpósio e, primeiramente, está agradecendo a todo mundo que está aqui. Bom, vamos lá. A gente vai discutir um artigo científico aqui e o tema o Marcelo já falou e eu vou ter a ajuda do meu digníssimo marido para passar meus slides. Vamos lá. Primeiramente, o que é um artigo científico? Por que a gente está trazendo ele? O que ele diz? O que ele não diz? Quais são suas conclusões? Eu acho interessante começar explicando o que é um artigo científico. Algumas pessoas já têm afinidade, já têm conhecimento, já usa isso no seu dia a dia para fazer suas pesquisas, mas outras pessoas elas não sabem o que é. Então eu vou dar uma pincelada bem rápida, só para explicar que o artigo científico ele é uma publicação que ele visa trazer uma informação diante de métodos, pegando uma amostra e trazendo um resultado, seja conclusivo ou inconclusivo, no final de sua pesquisa. O artigo científico, ele sempre gera em torno de uma pergunta-problema. Então, ele sempre vai, no final, tentar responder alguma coisa que foi perguntada no início. Esse artigo científico, esse artigo científico é tão legal e tudo, por que todo mundo não usa? Então, por que não tem mais conhecimento? O viés ruim do artigo científico é porque ele é feito com muitas palavras difíceis, de difícil entendimento. Ele tem, em geral, um cunho mais voltado para pessoas do meio acadêmico, do meio científico, então ele acaba que essa informação de alta relevância, ele fica só sendo... ele só consegue ficar nesse nicho. Então, por isso que a gente achou tão importante trazer um artigo científico baseado em evidências para vocês terem conhecimento e também ter mais afinidade com esse tipo de discussão. O tema do meu artigo é uma lista de verificação da pré-temporada para prever lesões no cotovelo de jogadores de beisebol da Little League. Pode passar. Aí, a importância. Qual a importância desse estudo? Cerca de 20 a 40% dos arremessadores em idade escolar no Japão, eles têm dor no cotovelo, sendo a epicondilite e osteocondrose uma das principais influências, sendo uma das principais patologias associadas a esses 20 e 40% de dor no cotovelo. Pode passar. Vamos lá. Qual é o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo foi criar uma lista de verificação para prever quais jogadores da Little League vão machucar o cotovelo durante a temporada. Então, todo o artigo ele tem um desenho, ele tem uma estrutura a ser seguida. Para começar, eu vou mostrar para vocês aonde ele foi feito, quantos jogadores eles foram usados. Ele foi em um torneio anual em Kyoto e Fukuoka, em 2013. Um total de 134 equipes do Japão, do japonês, e quase 1.000 jogadores de diversas posições. Então, foram terceira base, foram catcher, foram pitchers, várias posições. Pode passar. E o que eles usaram? Eles usaram 20 perguntas de 4 áreas para formar o questionário final. Então, foram 20 perguntas em 4 áreas determinantes. Quais áreas foram essas? O cotovelo. Então, eles perguntaram sobre se teve uma lesão anterior, se tem lesão no cotovelo em extensão, se tem dor em flexão, o ângulo da extensão,
o ritmo de arremessos versus descanso. Se o moleque ele arremessa mais de 100 arremessos por semana, se ele tem um descanso de um mês, se ele tem uma autocrítica muito grande, se ele também arremessa ou faz outro esporte fora do campeonato, fora do torneio. A biomecânica também foi estudada, o alinhamento, o posicionamento dos pés, a inclinação do joelho. Outra área foi a flexibilidade, a ADM do quadril, do ombro, o GIRD, o encurtamento dos membros posteriores. E volta um pouquinho do slide. E frisar que foi bem importante que eles criaram essa lista com formas bem simples, porque quem respondeu essa pergunta foram os pais dos atletas. Então, foi uma pergunta bem simples, do tipo, sim ou não? Você tem dor no cotovelo? Sim ou não? Você tem um cotovelo que dói em flexão? Foram perguntas de bastante fácil entendimento e resposta. Pode passar. Bom, 6 meses após essa primeira lista de verificação com esses 20 itens, foi feita uma outra pesquisa de acompanhamento para saber qual foi o resultado desse primeiro questionário. E aí foi dividido em 2 grupos, os que lesionaram e os que não se lesionaram. Pode passar. Pegando todo esse monte de informações, eles conseguiram fazer um score de risco estatístico e eles conseguiram achar as 6 principais variáveis que foram significativas dentro desse estudo para falar qual vai ser o atleta que ele vai se lesionar ou não. Essa tabela que está na tela de vocês foram as principais perguntas. Para mim ela está pequenininha aqui, mas consigo ler. 6 perguntas bem objetivas também, dizendo se você vai responder se sim ou não, se você experimentou dor no ombro ou no cotovelo enquanto jogava, se você já sofreu uma lesão no ombro ou no cotovelo que requer tratamento médico, se você participou do treinamento de equipe mais do que 4 dias por semana, se você participa de autotreinamento 7 dias por semana, se você está na sua formação inicial e se seu braço oscilante costuma sentir cansaço enquanto joga beisebol. Essa foi a tabela definitiva, essa foi o score que eles conseguiram responder diante de todos os questionários anteriores. E o que eles descobriram como resultado? Eles descobriram que os jogadores que responderam de 3 a 6 perguntas positivas, eles tiveram uma taxa de lesão de 33%. 33% das crianças que responderam de 3 a 6 perguntas, elas foram feridas durante a temporada. E também as crianças que responderam de 0 a 2 perguntas positivas, teve um saldo de 5,5% de lesão entre os jogadores. Então, o que mais o autor conseguiu? Ele conseguiu descobrir e ele fez colocações nesse artigo, nesse estudo. Ele colocou que o volume de jogar beisebol foi um fator de risco significativo. O volume que a criança ela joga é significativo para dizer se ela vai se machucar sim ou não. O estudo também relata que jogar beisebol fora da liga é um fator de risco e também um autotreinamento de 7 dias por semana é um pressuposto significativo que ele vai ter lesão, que ele vai se machucar. O que o estudo comprova? Nesse estudo, ele comprovou que o fator de risco da mecânica do pitching, ele não se mostrou significativo, que é uma coisa que eu vou explicar porque isso vai gerar bastante dúvida, bastante comentário, porque isso é quase uma verdade absoluta, né? Se você arremessa direitinho, se você faz o giro direitinho, você pode arremessar 200, 300 bolas que você não vai se machucar. Bom, nesse estudo, ele diz que a mecânica do pitch não se mostrou significativa. Porém, enquanto todo estudo, ele tem os seus viés, e nesse estudo, eles dizem que
essa lista de verificação, ela não foi feita particularmente para a mecânica do arremesso. Então, pode haver uma lacuna aí, que eles não conseguiram detectar que a mecânica do pitching, ela é significativa para você ter lesão ou não. Porém, eles também dizem que eles vão pegar esses dados e vão fazer um novo estudo posterior. Então, eles vão usar esses resultados e vão fazer mais estudos para realmente comprovar se essa mecânica de arremesso ela é efetiva para dizer se você vai se lesionar ou se você não vai se lesionar e se sua dor é derivada disso. Pode passar. Bom, os treinadores no mundo. Esse artigo trouxe um dado muito legal que mostra que o quê? Que apenas 43% dos treinadores dos Estados Unidos aderiram ao programa e cumpriram certinho a lista de recomendação, analisaram o número de arremessos e apenas somente 28% dos treinadores do Japão fizeram o estudo, completaram ele direito, seguiram o pé da letra, seguiram a risca. Só 28% desses treinadores, eles realmente acreditam que um trabalho científico, que fazer uma coisa com dados, que seguir um protocolo é eficaz. Então, vamos para a parte mais importante, que é a prevenção. Quem deve fazer essa prevenção? Quem é responsável? O que mais chama atenção nesse artigo, sem dúvida, é que ele deixa bem claro que não é só culpa do técnico e não é culpa do atleta. O que ele chama, esse estudo, ele chama muita atenção porque ele diz que os pais, eles precisam ser um membro ativo do treinamento dos filhos. Eles precisam proteger. Essa imagem é muito legal que ela mostra perfeitamente o pai protegendo o filho. Os técnicos, eles são responsáveis por todo o time. Então, é muito difícil eles conseguirem fazer toda a contagem de bola de todos os jogadores, de conseguir ter um olhar ativo, ter um olhar atento para todos os membros da sua equipe. Então, ele chama também um pouco a responsabilidade para os pais. Porque se os pais estiverem integrados, estiverem participativos, eles vão conseguir falar para o técnico, olha, ele já fez tantos arremessos, olha, ele está cansado, olha, ele não teve uma semana muito boa, olha, ele acho que já está na hora de parar, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal desse estudo, que ele também fala que a parte da prevenção é extremamente importante. Pode passar. É isso, ele fala que a prevenção, que uma coisa significativa é a contagem de números de bolas foi uma coisa muito relevante para a proteção do pequeno jogador. Aqui está uma imagem da minha gordinha, a futura jogadora, e eu não sei se eu consegui passar todas as informações, se eu corri muito, se eu falei termos que ficaram meio perdidos, então eu vou estar aberta para responder as perguntas. Obrigada, gente. Isso. Obrigado, Juliana. Acho que isso é importante até eu me posicionar e explicar o porquê da gente colocar esse bloco. O bloco D, que é um bloco de discussões científicas puramente, é para a gente deixar claro para todo mundo como é que funciona a ciência, a medicina, todos os dados científicos. O coronavírus até trouxe para a gente um pouco dessa transparência aí. A gente não é dono da verdade. A gente tenta buscar dados e a gente tenta comprovar da melhor maneira. O que a gente consegue comprovar, a gente consegue passar como um dado de mais força para a gente sair do que é o achismo do que é científico, sabe? Acho que é extremamente importante o slide prévio sobre o quanto os pais devem se envolver, sim, em relação à proteção do próprio filho. Se o filho está com dor, como ele está se sentindo naquela semana, como que isso está impactando ele naquela semana, naquele treino. E acho que cabe aos técnicos ouvir os pais sobre todas essas situações, as particularidades e
eu quero deixar isso claro em relação aos artigos científicos. Eles sempre têm buracos, sempre têm defeitos, sempre tem críticas, e a gente vai focar nas partes das soluções que os artigos conseguem trazer. O que ele consegue trazer para a gente para poder ajudar no beisebol? Bom, eu não vi nenhuma pergunta aqui diretamente em relação ao trabalho científico. Gostaria de agradecer a doutora Juliana aí pelo tempo, pela disponibilidade. Tem sim, tem uma perguntinha aqui. Então, qual? Do Matheus. Isso. Existe alguma razão cultural, histórica para os treinadores terem essa resistência ao uso de dados de forma mais expressiva no beisebol? O que você acha, Juliana? Bom, como o Marcelo disse, o estudo ele tem vários viés, várias lacunas que a gente não consegue responder. Por quê? Porque ele foca em uma pergunta específica. Ele faz uma pergunta e ele gira todo o estudo dele ele gira em torno dessa pergunta. Se existe alguma coisa cultural ou não, o estudo ele não responde. Mas isso é um bom levantamento. Por quê? Entendeu? É um levantamento que a gente tem que se fazer. Por quê? Determinado país segue mais e outro país segue menos. Será que tem alguma coisa que a gente precisa estar mudando? Esse é um artigo de 2013. É um artigo não tão recente, mas também é um artigo assim nesse meio que ele não é defasado. Mas, assim, ele não responde exatamente por que existe entre um e outro. Mas é uma boa colocação para a gente conseguir incorporar isso e conseguir mudar o que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem esses estudos que um determinado grupo não aceita e outro aceita mais. Cabe a nós usar isso como informação e preditivo para conseguir usar, entendeu? Eu acho que eu consegui responder, não sei. Eu acho que isso, Matheus, tem um slide que demonstra sobre isso, né? Isso é cultural, sim, é histórico. Nos Estados Unidos, até sobre esse estudo, a gente sabe que metade só ele topa responder pergunta, responder pesquisa. No Japão, um quarto, né, 28%, só um quarto continuou respondendo ou foi em frente em relação, seguiu o número de arremessos, tudo isso. Então, não basta só criar uma lista de número de arremessos, direcionamentos, diretrizes. A gente sim tem uma resistência, inclusive uma das ideias desse simpósio é a gente começar a quebrar um pouco esses paradigmas, a gente conseguir se aproximar da realidade de cada um. Então, gostaria muito de agradecer aí a doutora Juliana pelo tempo, pela disposição. Muito obrigado por tudo aí e obrigado por me aguentar aí em todo esse projeto e toda essa jornada. Muito obrigado. Ai, obrigada, Amá. Obrigada a todos. E agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, que ele vai falar algumas coisinhas para o encerramento. Obrigada a todos, viu? Obrigado, doutora Juliana. A gente tem para finalizar, pessoal, a gente queria deixar duas lembranças aí. Um é o sensei Shuji Egashira, que deixou a gente aí recentemente. Nossos sentimentos, nossas lembranças a todos os familiares e a todas as pessoas que ele atingiu aí. Então, espero que, junto com o senhor Shuji, queria deixar uma outra pessoa muito importante para a gente, do pessoal da Medicina USP, que é o Sugo-san, Toshio Sugo, que também se dedicou mais de 30 anos à equipe. Os dois ali olhando de cima. Espero que todos os jogadores, quando tiver um sol bonito, se lembrem deles, que eles vão estar olhando a gente lá de cima. Vou fechar agora essa rodada. Agradeço a todos os participantes e que a gente consiga se unir, consiga trazer